Quais são as consequências do pecado na vida do ser humano? Quais são as consequências do pecado na natureza, na criação? É o que nós vamos estudar hoje no programa Escola Bíblica, agora. Olá, tudo bem com você? Que privilégio estarmos juntos. Estamos começando uma nova semana e hoje vamos iniciar o estudo número 2 da nossa nova temporada, onde estamos estudando a cura do pecado. No programa de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os efeitos do pecado, a dor, o sofrimento, como isso afetou o ser humano, como nos afeta e também toda a criação. Eu espero que você tenha passado um bom final de semana, que você esteja bem e que mesmo que a gente apresente uma mensagem que nos traz tristeza, que a gente se encha de alegria, porque nós temos a boa notícia em Jesus Cristo, Ele que é o nosso Salvador. Esse é o programa Escola Bíblica e aqui a gente estuda os guias de estudos que são produzidos pela TV Novo Tempo. Se você está acompanhando a gente pela primeira vez, esse é o canal da esperança. Aqui a gente apresenta mensagens da Palavra de Deus. Nós acreditamos na Bíblia, acreditamos que a Bíblia tem uma mensagem de esperança que transcende épocas, que transcende culturas, independentemente de onde as pessoas estejam e em que época viveram. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu não sei se você crê ou não, mas eu convido você a estudar a Bíblia junto com a gente. E aqui nesse programa nós sistematizamos, através dos nossos guias de estudos, os temas que a palavra apresenta. Então, como é uma escola, as matrículas sempre estão abertas e o material didático é gratuito, matrícula também, né? Tudo é gratuito para você, porque tem o patrocínio dos nossos anjos da esperança. Não esqueça, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, você pode acessar o nosso site ou você pode ligar. Enquanto eu estiver conversando com você sobre o tema de hoje, vai aparecer aqui na tela, tá bom? Então, peça seu material, você vai receber gratuitamente aí na sua casa o guia A Cura do Pecado. Vamos orar a Deus nesse momento, antes de abrirmos a sua palavra. Quero orar por você, quero orar por sua família, para que a bênção de Deus esteja na sua casa, para que mais do que respostas que a gente deseja através da oração, a gente esteja ligado à mente de Deus, ao que Deus quer para nós. Vamos orar? Pai do céu, é hora de abrirmos a Tua palavra mais uma vez, nos dê discernimento, entendimento. O Espírito que um dia inspirou os profetas, os escritores, que esse mesmo Espírito esteja conosco agora, nos dando o entendimento. Eu peço uma bênção por cada um dos nossos telespectadores, aqueles que acompanham o programa normalmente ou aqueles que talvez estão chegando aqui pela primeira vez. Que o Senhor os abrace com a Tua graça, eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia, a gente vai estudar hoje, lição número 2 do nosso guia de estudos, o efeito do pecado na vida do ser humano, as causas que o pecado, o que o pecado causou, o erro de Adão e Eva, como a gente apresentou nos últimos encontros aqui. Mas antes de a gente apresentar os efeitos do pecado, eu quero relembrar aqui com você o conceito de pecado, que é importante para você que talvez esteja nos acompanhando pela primeira vez. Então, rapidamente, o que é pecado
dentro do conceito bíblico. E eu tenho mencionado, eu tenho conversado com você sobre isso, que para alguns falar desse tema pode ser opressivo. Parece que Deus está querendo nos colocar numa situação de extremo constrangimento, e aí aqueles que normalmente convivem numa comunidade religiosa, têm a tendência de determinar ou de olhar para as coisas e dizer assim, não faça isso porque isso é pecado. E se você cometer isso, os efeitos, um dia você vai perder a vida eterna, um dia vai acontecer isso com você. Queria dizer para você que muito mais do que a gente olhar para esse conceito assim de que a gente fala do tema de pecado e aí isso é para nos amedrontar, estou repetindo, tá? Eu já falei isso, mas eu acho que é importante resgatar. Por quê? Por causa da seriedade que é o erro, o pecado. Os efeitos a gente vai ver. Mas por outro lado, o mais importante quando a gente olha para esse conceito é o entendimento do plano da salvação. Então o objetivo nosso ao estudarmos o assunto é enchermos o seu coração de alegria. Por quê? Porque o Senhor não deseja nos aprisionar. Ninguém vive uma vida religiosa com medo. Ninguém vai viver o tempo inteiro atormentado. Por outro lado, não existe uma vida cristã coerente sem um compromisso ético diante de Deus, diante do próximo, logo, diante da sociedade. Há um compromisso ético, mas esse compromisso ético me traz liberdade de vida. Dá para entender quando eu digo compromisso ético? Quando o Senhor, por exemplo, diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Se eu falar mal do meu próximo, eu estou cometendo um pecado. Mas o Senhor me deu isso com o objetivo de me proteger e me dar bons relacionamentos. Então eu não preciso ficar assim, não fala porque isso é pecado. Não é essa chavinha que tem que virar aqui dentro de mim. Não. O Senhor está dizendo, você quer ser feliz nos relacionamentos? Faça isso. O objetivo do Senhor é proteção. Então, só a título de introdução, para a gente entender que nós temos um compromisso ético com o nosso Deus e com o nosso próximo na sociedade. Eu tenho uma responsabilidade. Deus tem uma orientação para a minha vida. Agora, eu não vou viver amedrontado. Vamos resgatar aqui o que a gente já trabalhou dentro desse conceito de pecado. Eu apresentei logo na introdução o pecado. A gente poderia apresentar vários outros temas. Aqui estão só as citações dos textos, tá? Pecado é uma transgressão pública de uma lei, né? Um ato público. Mas o pecado também, 1 João 3,4, mas o pecado também pode ser a transgressão mental, ou seja, eu posso pensar e cometer o erro aqui. Mateus 5, 27 e 28. Mas o pecado é uma condição, tá? E isso está muito claro quando a gente vai para o texto aqui é Romanos, o capítulo 7, versos 17 a 21. Quando eu cometo um pecado, também está dentro de mim, porque essa é uma condição. Ou seja, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos, porque todos pecaram. Tá? Aqui está o texto. Então, a comprovação. Agora eu começo a entender alguns efeitos que o pecado começa a trazer. Lembra que a gente trabalhou nos nossos últimos encontros, a partir da queda de Adão e Eva? A humanidade, o relacionamento, tudo se alterou. E um dos efeitos que trouxe o pecado de Adão e Eva foi a morte, que não existia. Eu sempre gosto de pensar, porque isso é extraordinário, assim, extraordinário no sentido de incompreensível, talvez seja a melhor palavra. Nós já vivemos nesse ambiente de imperfeição, ou seja,
quando nós nascemos, dentro de cada cultura, a gente aprendeu a lidar com essa maior atrocidade de efeito do pecado, que é a morte. Agora, Adão e Eva não viveram este ambiente. Para eles nada morria, nenhuma planta morria. O ambiente em que eles viviam era um ambiente perfeito. E o Senhor avisou que as consequências, eles morreriam. Eu e você crescemos num ambiente em que a morte, a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai crescendo, a lidar com esse tema. Existe até uma ciência, né? Dentro da psicologia até tem uma área que estuda, que é a tanatologia, ou seja, o estudo sobre o tema da morte. E é interessante que quando você olha para as culturas, você vai perceber que em cada cultura, todos, de alguma forma, aprendem a lidar com o tema da morte. E independente da cultura, independentemente do que ele aprende, do que vai acontecer, isso fere a gente, isso machuca a gente. Por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer. A morte é um intruso, uma intrusa. Eu estou falando aqui desse primeiro efeito, até vou aprofundar um pouquinho mais para frente, que é a morte pela qual todos passaremos, que é o sono. E há uma segunda morte, que é o deixar de existir. Então, aqui está o primeiro efeito cruel que a gente tem. A partir da queda de Adão e Eva, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram, diz Romanos 3:23, e todos carecem da glória de Deus. Ou seja, de alguma forma, eu preciso que o pecado, que os efeitos do pecado sejam eliminados de mim, porque eu, nas minhas condições, não tenho soluções. Eu gosto muito de um autor cristão americano chamado Charles Swindoll, e ele tem uma série que chama-se Heróis da Fé, que são biografias. Uma dessas biografias é a biografia de Paulo. Eu tenho lido o livro de Atos, o livro de Atos nos últimos meses aí, e agora estou lendo um pouco sobre o que autores falam sobre Paulo. E uma das referências que Charles Swindoll faz é que é a reação de Paulo diante das atrocidades. E ele fala assim, que existem situações na vida da gente extremas, como Paulo, por exemplo, passou. Em determinada situação ele achou que iria morrer, que não havia solução, não havia esperança nele, por mais que ele pensasse o que fazer. Somente o poder de Deus, somente o poder de Deus nessa hora. Porque isso são efeitos do pecado. E talvez estou falando para você hoje, aqui é uma aula, né? Às vezes eu acabo sermoneando um pouco, falando um pouco mais. Talvez eu estou falando para você hoje que está vivendo um momento ruim na vida, ruim, que você não vê solução. Todos carecem da glória, todos carecem da graça, todos carecem do poder de Deus. Nós carecemos do poder para viver neste mundo de pecado, das nossas tendências pecaminosas, mas também dos efeitos que estão à nossa volta. Só o poder de Deus para nos dar esperança, para não nos fazer desistir. A gente vai para o intervalo e a gente já volta. Estamos de volta, você está com a gente aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança, acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos estudando o nosso guia, A Cura do Pecado. Se você ainda não tem, eu motivo você a pedir seu guia de estudos. Vale a pena entender esse assunto, é essencial.
para visualizarmos com esperança o futuro, tá? Manda uma mensagem agora pelo WhatsApp, isso mesmo, escreve agora aí, pega o seu celular agora, abre aí agora e escreve para a gente, quero receber o guia de estudos, é o 12 9 82 44 44 49. Salva o número, já salva, coloca aí nos seus contatos, Escola Bíblica, isso aí, da TV Novo Tempo. É o 12 9 82 44 44 49. Você também pode acessar o nosso site, tá? Que é o novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Preencha o cadastro, vai receber seu guia. Se você não quiser mandar mensagem no WhatsApp, não quiser acessar o site, para você é mais fácil ligar, tá tudo bem. Liga no horário comercial para a gente. Está aparecendo o telefone agora aí, ó. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. Tem uma equipe pronta, preparada, simpaticíssima, esperando a sua ligação. 0 operadora 12 21 27 31 21. Nosso material didático é gratuito porque tem um patrocínio dos nossos queridos Anjos da Esperança, nossos doadores mensais aqui da Novo Tempo. Vamos lá, vamos continuar. Trabalhamos um pouquinho. O primeiro efeito, o efeito da morte. Eu queria dizer que mesmo diante de uma situação tão adversa, de uma situação tão ruim, queria dizer que o olhar do Senhor está atento para você, tá? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Salmo 34, 18 e 19. Eu gosto de mesclar aqui, porque esse é um tema pesado para a gente. Mas eu queria dizer que o olhar do Senhor está sobre sua casa. O olhar do Senhor está sobre você. Ainda que você tenha que passar situações difíceis, você nunca estará sozinho, nunca estará abandonado. O Senhor está te dando forças, porque só o poder de Deus para que a gente enfrente um mundo de pecado, um mundo de uma atmosfera pecaminosa, um mundo em que o coração do homem, cada dia que passa, está mais propenso a fazer aquilo que é mal. E você sabe que quando a gente vai acessar notícia, quando a gente vai ouvir notícia, sabe, tem horas que é melhor não ver, porque a gente passa, a gente está, o processo do mal está crescendo, que vai chegar um momento na história desse mundo que Deus vai dizer, basta, basta, e o Senhor virá para definitivamente acabar com o pecado. Enquanto isso, o olhar do Senhor está sobre todos. Por que existe então o sofrimento? Está aqui. A resposta é essa. Por que existe o sofrimento? Por causa do pecado. E o entendimento disso é importante. O mundo de pecado em que nós estamos, nós vivemos. A partir do momento que eu nasci, eu começo a morrer. Cada dia, um dia de vida, é um dia de morte. Eu não sei quanto tempo será. A partir de Adão e Eva, este mundo está contaminado pelo pecado. Segundo, além do sofrimento do mundo de pecado que eu vivo, a gente também tem as nossas escolhas equivocadas, que nos causam sofrimento. Muitas dores que nós passamos, frustrações que a gente passa, estão ligadas às nossas escolhas. É um mundo de pecado? É um mundo de pecado. Tem coisas que são inexplicáveis? Tem. Uma doença, um câncer, você vai fazer os exames e você descobre que está doente. Como explicar isso? É o mundo de pecado que a gente vive. A partir de Adão e Eva, nós todos estamos suscetíveis a vivermos a dor e o sofrimento. Agora também são as minhas escolhas. Eu estou falando para você que tem compreensão disso,
porque você está sofrendo efeitos das suas escolhas. Mas você não é escravo disso para sempre. Lembra? O Senhor te dará forças para passar por essa situação. O Senhor te dará forças para se erguer e seguir em frente. Ainda que talvez você vai carregar marcas e vai carregar a dor daquela escolha errada em determinado momento. Mas você não está sozinho. Não está. Um erro que você cometeu não te definirá. Não pode te definir. Não te define. Agora, além disso, nós temos também as escolhas equivocadas que outras pessoas tomam, que vivem ao nosso redor e que, infelizmente, nos afetam, nós sofremos, porque alguém fez uma escolha equivocada. É um mundo de pecado? É um mundo de pecado. Então, alguém que está perto de mim, conhecido ou desconhecido, pode fazer uma escolha errada. Estou tentando explicar, justificar o sofrimento? Não. Esse é um dos temas mais desafiadores. Não é para justificar. Porque a gente entra por um caminho, sabe? É que nem eu já citei aqui, os amigos de Jó que estão tentando explicar Jó, porque havia uma ideia de que o